Espero que vocês estejam bem. Peguem aí o seu livro de História e o de Geografia. Hoje nós iremos começar com a nossa aula de Geografia. Na verdade, é uma revisão de conteúdos que nós já estudamos, certo? Hoje nós iremos falar em Geografia sobre os problemas ambientais onde você vive, né? Quando a gente observa aí tantos problemas ambientais ao nosso redor, onde nós moramos, né? E hoje a tia Angélica vai falar sobre o lixo e a poluição do ar. Nós só sabemos que são dois problemas que causam um grande impacto ambiental, né? No nosso dia a dia, na nossa casa, nos nossos afazeres, nós produzimos uma grande quantidade de lixo. Vocês sabiam que a coleta de lixo, né, é muito maior na área urbana do que na área rural? Isso mesmo. Então, na área urbana, a coleta de lixo, esse serviço de coleta de lixo, é muito maior na área urbana. Na área rural, é muito menor, certo? Isso está explicando bem direitinho aí para vocês no livro de vocês, certo? Na página 130 e 131. Esse lixo descartado de qualquer forma, gente, causa muitos danos ambientais. Além de causar poluição do ar, poluição do solo, também pode causar doenças, porque vai proliferar uma grande quantidade de insetos, né? Então, o lixo ele deve ser descartado de uma forma ideal. Vocês sabem para onde vai o lixo produzido aí na sua casa? Você já parou para pensar? Será como que está sendo descartado? O lixeiro passa aí na porta da sua casa, recolhe esse lixo e para onde ele vai? Aqui no Brasil, tem três formas de se onde eles deixam esse lixo. Uma delas é os lixões. São os lixões nos aterros sanitários e no aterro controlado. Observem só o que é feito em cada um deles. Nos lixões, o que são os lixões? Eles são grandes depósitos de lixo. Esses lixos ficam a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento. Além de que, nos lixões, gente, a grande quantidade de lixo, aquela grande quantidade de lixo a céu aberto, o que vai acontecer? Ali vai se desenvolver o quê? Vários insetos, né? Que pode causar doenças para as pessoas, causa também a poluição do ar. A poluição do ar é uma das causas também de muitas doenças respiratórias. Vocês sabiam disso? E também, gente, nos lixões, sabe aquele lixo orgânico, o resto de comida? Naqueles lixos é produzido uma substância chamada chorume. Essa substância, gente, ela tem que ser tratada. E vocês viram aqui que nos lixões, esse lixo ele não recebe nenhum tipo de tratamento. Esse chorume, quando ele é misturado com outras substâncias também, né, que está ali no lixão, ele vai causar tanto a poluição do solo quanto da água subterrânea, né? Então, ele vai causar a poluição do solo e também da água subterrânea. Esse chorume, ele tem que ser tratado de uma forma correta. Então, esses lixões, onde fica esses lixos que muitas vezes é levado aí da sua casa, esses lixos vão ser descartados, né, a céu aberto, não vai receber nenhum tipo de tratamento. Se ele não tem nenhum tipo de tratamento, esse chorume que é produzido pelo lixo orgânico vai penetrar e vai poluir o solo e também as águas subterrâneas, causando um grande impacto no nosso meio ambiente. Outra forma de se descartar o lixo aqui no Brasil é nos aterros sanitários. Como que acontece isso? O lixo ele é depositado em camadas, compactado e depois coberto de terra. É uma das formas melhores aí que acontece, viu, gente? Que tem um dos processos melhores de descarte de lixo, são os aterros sanitários, porque eles não agridem o meio ambiente. Então, vamos ver aí na página 133, tem um esqueminha de um aterro sanitário.
Observe aí o que acontece na número 1. Então, formação do terreno para impedir a passagem do chorume e evitar a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Então, nesse caso aqui, ó, vai ter o quê? A forração desse terreno, onde vai evitar que esse chorume penetre o solo, né? Poluindo aí as águas subterrâneas e também a contaminação do solo. Então, esse vai ser preparado. Na número 2, observe aí, vai ter uma canalização e tratamento desse chorume, certo? E das águas da chuva que se infiltraram no solo e no terreno. Na número 3 aí, injeção de tubulações para a saída dos gases formados com a decomposição do lixo. Na número 3, ao atingir sua capacidade, né? A capacidade aí máxima, a área do terreno é recoberta por grama e pode ser utilizada como parque ou campo de futebol para lazer e recreação. Então, vocês viram aí que é uma forma, né, mais ideal aí, é o ideal para ter aí o tratamento desse lixo, porque nos lixões esse lixo ele é descartado a céu aberto, ele não vai passar por tratamento. Nesse lixo vai ter um acúmulo muito grande de lixo, vai produzir o quê? Vai ter ali a proliferação de insetos e de vários animais que pode causar o quê? Doenças aos seres humanos, além da produção do chorume, que é produzido pelo lixo orgânico, e esse chorume, se não tratado, ele causa a poluição do solo e das águas subterrâneas. Então, esse aqui foram as duas formas que a tia falou para vocês. Os lixões e os aterros. E vocês viram que no aterro sanitário, esse lixo ele é o que passa por um processo de tratamento. O chorume, ele vai ser o que? Tratado, ele não vai causar poluição nem no solo e nem nas águas subterrâneas. Outra forma aí que tem de tratamento, de onde eles levam esse lixo, é no aterro controlado. Ele não segue as mesmas normas técnicas, né? Lá no aterro sanitário tem as normas técnicas a serem seguidas. No aterro controlado, não. Então, e ambientais do aterro sanitário, eles não têm as mesmas normas técnicas, não seguem essas normas. Ou controle ambiental. E as pessoas têm livre acesso, a eles, né? Então, olha só, então no aterro controlado não segue as mesmas normas técnicas e ambientais do aterro sanitário. Então, no aterro controlado, o lixo é disposto e coberto por terra sem que haja cuidado com o ambiente. Por exemplo, a impermeabilização do solo ou o tratamento do chorume. Então, lá nesse aterro controlado não tem isso. Não tem esse tratamento do chorume. E vocês viram que o chorume, ele causa o quê? A poluição do solo e das águas subterrâneas, né? Por isso, o aterro controlado, ele não é considerado um destino adequado para o lixo. Então, no aterro controlado, ocorre apenas a instalação dos tubos para a saída dos gases que se formam com a decomposição do lixo. Então, nesse tipo de aterro, o acesso de pessoas é restrito e há um pequeno controle dos tipos de resíduo que entram no aterro. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso lixo, descartar da forma correta, porque aqui no Brasil tem essas 3 formas. Agora, eu falo uma coisa para vocês. Nos aterros sanitários, né, o alto custo para o governo é bem maior, tem um custo bem maior. Então, onde é que eles vão colocar a maior quantidade de lixo aí? Nos lixões ou então nos aterros controlados, tá certo? E aí, gente, por conta de ocorrer tanta essa poluição, né? O que pode acontecer aí no nosso meio ambiente? O que pode acontecer no nosso meio ambiente? Pode ocorrer a chuva ácida. O que é a chuva ácida? Ela se forma quando as substâncias tóxicas lançadas na atmosfera, né, que vai se proliferar aí no ar,
ela vai se misturar com a água das nuvens e vai ocorrer a chuva. Então, as consequências da chuva ácida são: pode afetar espécies de vegetais e animais, corrosão dos materiais que compõem automóveis, construções, monumentos. E isso aqui, né, vai trazer uma consequência muito grande para todos nós aí, para a população, certo? E também nesse capítulo fala sobre os problemas da poluição do ar. A poluição do ar também é uma outra consequência, né, para o nosso meio ambiente. O que causa a poluição do ar? Então, na cidade se tem aí muitas quantidades de indústria que causa também a poluição do ar. A grande quantidade de automóveis que tem nas ruas também causa poluição do ar. Então, o que a tia Angélica propôs aí em geografia para vocês? Vocês irão ler e responder as atividades das páginas 135, lembrando que na página 134 tem uma questão para vocês responderem. Essa resposta ela é pessoal, você pode colocar aqui mesmo no seu livro, certo? Na página 135 vocês irão responder também. Na 136, ler o texto e responder a número 1. Na 137, somente a número 2. Na 138 e 139, na 138 tem duas questões, que é oral, e na 139 também a questão ela é oral. Na 140, nós temos aí uma experiência para vocês fazerem, tá certo? Vocês podem fazer essa experiência para vocês verem aí, verificar se o ar do lugar onde você vive, ele é poluído. Então, siga aí essas instruções e faça essa experiência. Depois da experiência, vocês irão responder as questões propostas na página 141. Na 142, é o textinho falando das chuvas ácidas, vocês irão responder a 143. Somente essas aí. Na 143, vocês irão responder a questão 1, 2, 3 e 4, tá certo? E lá no livro de história fala das memórias, marcos da memória. Então, a relação entre a memória e a história. A nossa vida, no nosso dia a dia, nós passamos por várias experiências. Experiências boas, experiências ruins. E essas experiências, elas estão gravadas na nossa memória, certo? Então, o nosso dia a dia, na nossa história, essas experiências estão registradas na nossa memória. E aí a tia fala aí, essa memória coletiva. O que é essa memória coletiva? Ela pode ser lembrada em reuniões de pequenos grupos e em conversas familiares. Mas quando se trata do passado de muitas pessoas, há lugares onde essa memória pode ser preservada. Então, esses lugares de memória são os arquivos públicos, né? Por exemplo, temos aqui o Memorial JK. O Memorial JK conta a história do Juscelino Kubitschek. Se você for ali, vai ter o quê? Vai ter as roupas que ele utilizou, o carro dele, né? Vai contar a história dele. Então aí, ó, esses lugares de memória passados, os cemitérios e as obras arquitetônicas, né? Esses museus, né? É onde conta parte da história aí de alguém que também participou, vai ter ali objetos utilizados por alguém. Então pode ser também os locais, né? Onde se celebram os símbolos de uma comunidade, como os locais de festejos, o trajeto das procissões, o aniversário de fundação e de eventos e os lugares onde estão as figuras simbólicas para a comunidade, como os santuários e os edifícios públicos, né? Então, mas como se estabelece essas memórias coletivas, como se constituem marcos de memória para pequenos ou grandes grupos? Então, esses marcos de memórias comemorados, festejados e pesquisados podem ser criados e pesquisados pelo governo, pelos meios sociais e políticos de divulgação de ideias e por comunidades com experiências históricas em comum. Sério? Certo? Então, o que a tia Angélica quer que você faça? Você irá responder, ler o texto da página 128, que fala da memória.
129 você irá responder. 130 você irá ler e responder a 131. Na 133, você tem duas questões para responder. Então, a sua atividade hoje é mais interpretação. Você vai ler e vai responder. São atividades que falam da memória, certo? Da história. Né? O que é uma história oral? Então, a história oral, ela é uma forma de pesquisa que realiza uma entrevista, né? Com uma rede de pessoas que viveram experiências semelhantes. Então, eu quero que você faça a leitura para que você possa responder. Então, a atividade de hoje vai da 128 até a página 133. A maior parte aí é leitura. Então, para você responder essas atividades, você terá que ler, porque a nossa atividade hoje é de interpretação. Aguardo vocês logo mais na nossa aula online. Um beijo para vocês e até a próxima.